Boa noite a todos aqueles que nos escutam. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre as palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz. Hoje estaremos vendo acerca da frase do Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 28. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28, onde nos diz o autor sagrado: sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Muito bem, meus queridos, cerca de 19 horas eram passadas desde que o tormento do Senhor Jesus Cristo havia iniciado. Horas de julgamento, falsas acusações, agressões físicas severas, o suplício doloroso da cruz, a terrível realidade que nós nem podemos imaginar do peso do pecado e da ira de Deus, as trevas de milhões e milhões de seres espirituais malignos rodeando aquele lugar, a zombaria de pessoas ali abaixo daquela cruz, e o Senhor Jesus, talvez havendo perdido litros de sangue, muita água do seu corpo, ele então diz: tenho sede. E o escritor diz que ele, mesmo naquela situação, ele ainda sendo Deus encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diria anos depois aquele discípulo que estava ali abaixo da cruz, junto à mãe de Jesus, o discípulo amado João, no capítulo 1 do seu Evangelho, verso 12, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava com Deus e era Deus, conforme ele disse nos versos 1 e 2 do capítulo 1 do Evangelho, por ele escrito. Ele, sendo Deus, lembrando-se da profecia messiânica, ele disse, para que tudo se cumprisse, ele disse: tenho sede. E aqui, meus queridos, há mais um paradoxo da cruz. Aquele por quem a Bíblia diz que através dele todas as coisas foram cumpridas. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz assim, vamos ler o verso 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. As grandes cataratas do Niágara, de Foz do Iguaçu, os grandes oceanos, os vastos rios como o Nilo, o rio mais longo em extensão na face da terra, o grande rio Amazonas, o maior rio em volume de águas, as vastas reservas que há no subsolo, bilhões de toneladas de água, tudo foi criado por ele. E
E esse Jesus, o Verbo encarnado, ele sentia sede. Isso é algo tremendo, meus queridos. O apóstolo Paulo, refletindo sobre isso anos mais tarde, depois de encontrar esse Jesus, ou ser encontrado por esse Jesus na estrada de Damasco, ele, escrevendo sobre isso, ele nos diz assim, que ele, capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, que ele, existindo em forma de Deus, não se apegou fortemente a isso, mas a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Meus queridos, ali estava o Criador de todas as fontes de água, estava tendo sede, uma sede tremenda. Aquele mesmo Jesus que lá, quando passando por Samaria, estava sozinho junto a um poço muito conhecido da cidade, onde as mulheres costumavam ir lá para tirar água, e ao meio-dia, assentado lá, uma certa mulher foi ali tomar água, e ele disse: mulher, dá-me de beber. E de repente ele disse para ela: se tu soubesses quem é o que te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quem beber dessa água e do poço tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der tornará a ter, nunca mais terá sede, mas essa água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Esse mesmo Jesus que tempos depois, numa festa que atraía milhares de pessoas anualmente em Jerusalém, chamada Festa dos Tabernáculos, conforme nos relata no Evangelho de João, capítulo 7, ele, no meio da festa, quando era costume que os sacerdotes quebrassem vasilhas para fazerem menção da saída, do suprimento de Deus, de água do deserto, Jesus se levanta e ele clama, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 7, verso 37, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, gritou dizendo: se algum homem, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica, isto ele falou do Espírito, o Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Esse Jesus, que também no livro do Apocalipse, ele, encerrando essa profecia, esse livro profético, ele faz um convite que vale para toda a humanidade, aqui em Santa Catarina, nos estados brasileiros, nos países da América do Sul, da América Central e do Norte, nos 5 continentes, na África, na Ásia, na Europa. Ele diz assim: o Espírito Santo e a esposa, a igreja do Senhor, dizem: vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Que água da vida é essa, meu querido? É o Espírito de Deus que é dado para todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por ele na cruz e ressuscitou. É o Espírito Santo que é dado para todo aquele que reconhece a si próprio como pecador, mentiroso,
imoral, desobediente, que de alguma forma pecou contra Deus, porque a Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. E essa pessoa, crendo e reconhecendo-se injusto, crê que Jesus Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito por seus pecados e ressuscitou. E essa pessoa chega a Deus e diz: Deus, eu sou pecador. Eu sou pecadora, mas eu me arrependo. Eu quero dizer não para o pecado. E eu quero que Jesus Cristo, que morreu por mim e ressuscitou, entre em minha vida e seja o meu dono, o meu Senhor. A Bíblia diz que quando essa pessoa faz isso, o Espírito de Deus, o Espírito que Jesus Cristo dá, entra nessa pessoa, limpa e purifica essa pessoa. E esse Espírito se torna uma fonte dentro dessa pessoa, a jorrar para a vida eterna. Essa pessoa, no linguajar da Bíblia, João capítulo 3, nasce de novo, nasce do alto, nasce para Deus. E eu posso te dizer, porque eu passei por essa experiência há 37 anos, essas águas não param de fluir. Essas águas não param de fluir paz, de fluir equilíbrio, de fluir fé e confiança, mesmo quando passamos por tempos difíceis, tempos de lágrimas, tempos de solidão, tempos de angústia, tempos até de fracasso, porque infelizmente, às vezes falhamos, pecamos, mas assim a nossa água continua a fluir em nós e pelo Espírito de Deus nos levantamos, pedimos perdão a Deus e continuamos. Porque esse Espírito é o Espírito de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: tenho sede, para que eu e você jamais tenhamos sede, meu querido. Um homem chamado Agostinho de Hipona, por volta do ano 400, século V, ele disse assim: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E é este vazio, só Jesus Cristo pode preencher. E Ele preencherá quando você crer nele, confiar nele, se arrepender dos seus pecados e pedir que Ele entre em sua vida. E Ele vai fazer isso e vai colocar em uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Se você quiser que esta fonte jorre, ouça esse convite de Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E beba da água da vida. Hoje mesmo ainda você está na sua casa, no seu local de trabalho. Fale com Deus. Diga para Deus: Deus, eu sou um pecador, mas eu creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou, e eu quero me arrepender e deixar o pecado. E eu quero que Jesus entre em minha vida e faça nascer essa fonte de água viva. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Preciso de ti, és o